Sua proteção de Deus em nome do povo de Parnamirim. Dou por aberta a sessão e convido a vereadora Fativan para fazer a leitura bíblica. Salmo 91. Cântico para o dia de sábado. É bom louvar ao Senhor e cantar salmos ao vosso nome, o Altíssimo. Proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade, com a harpa de 10 cordas e com a lira, com cânticos ao som da cítara. Pois vós me alegrais, Senhor, com vossos feitos. Exulto com as obras de vossas mãos. Salmo 91. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário, Rogério Santiago. Boa noite a todos. Ata da 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizado aos 20 dias do mês de março do ano 2018, no plenário do Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Gás Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abdênio Salustiano da Silva e pelo primeiro secretário Gustavo Negócio de Freitas e segundo secretário Rogério César Santiago, além dos demais edis Alexandre da Conceição Nunes da Silva, Ana Michele Faria Cabral, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativan Alves Moura de Paiva, Milton Pereira, Ítalo de Brito, Jeová Alves da Costa, Cátia Cavalho de Lima, Manuel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Raleza Freire dos Santos e Vandilma Maria de Oliveira. Ausentes o vereador Antônio Tiago Cartacho, onde o senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Binho para fazer a leitura da mensagem no capítulo 7, versículo 24 a 27 do livro de São Mateus. A ata da 121ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente Odinha constou de projeto de lei ordinário número 015/2018, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Indicações 026/2018 e 158/2018, de autoria do vereador Abdênio Salustiano da Silva. Indicações 189 e 195/2018, de autoria da vereadora Fativan Alves Moura de Paiva. Indicações 199 e 200/2018, de autoria do vereador Hamilton Pereira. Indicações 171/2018, de autoria da vereadora Ana Michele de Faria Cabral. Ofício 023 e 024, de autoria do DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Cátia Carvalho de Lima. Seu discurso foi sobre o contrato assinado pelo prefeito Rosano Taveira com a empresa para a pavimentação de 4 ruas no bairro de Cidade Verde. Acrescenta que em breve estarão se alegrando com o recomeço do saneamento, que começará na Nova Parnamirim, mais precisamente do bairro de Cidade Verde. Segundo o assunto abordado foi sobre a lei de número 1508/2010, da autoria dela, que dispõe sobre o fornecimento de adoçantes líquidos aos portadores de diabetes usuários da rede pública municipal. A vereadora explica que quando elaborou o projeto de lei teve cuidado de pesquisar quantos diabéticos existem em Parnamirim, já que muitos deles foram o uso de adoçantes diferenciados. Prosseguindo, fala sobre a lei 1771/2016, de autoria do então vereador Rosano Taveira da Cunha, que dispõe sobre a oferta de merenda escolar adequada para alunos diabéticos e hipertensos e obesos da rede pública municipal.
Em seguida, faz referência à Lei 1771/2016, novamente, sobre a obrigatoriedade de alimentos para crianças com diabetes, mostrando, mesmo antes da referida lei da Secretaria Municipal da Educação, já fazia licitações para essa demanda. Concluiu dizendo que está feliz com essa questão ter sido trazida à tona, mas espera que a problemática da merenda seja resolvida de fato e possa ser cumprida. Agradecendo a vereadora, as colocações também da vereadora Vandilma Maria de Oliveira, que além da assinatura do contrato das obras, ela presenciou também a assinatura de manutenção da Unidade Básica de Saúde. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Ana Michele, inicia fazendo referência à fala da vereadora, quando ocupou a tribuna, e disse que a citada vereadora a representa pelo mandato atuante, democrata e participativo. Deixa claro que está solidária com a fala da professora Nilda em relação à fala da vereadora Cátia também. Diz que também está feliz diante da assinatura do contrato das obras, pois também é moradora de Nova Parnamirim. Foi concedido uma parte ao vereador Pastor Alex, começa citando o capítulo 5, versículo 19, capítulo 10, versículo 10 do livro de São João. Em relação à violência, ele afirma que para se ter a diminuição é preciso ter geração de renda para a população de Parnamirim. Concluiu, mostrando que essa é uma preocupação dele desde o início do seu mandato e pede para pensar coletivo e não individual. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria deliberal, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte em horário regimental. E para constar, Rogério César Santiago, secretário, fez levar a presente ata que, após lei aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 20 de março de 2018. Senhor presidente, a ata está lida. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos à leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio. Boa tarde a todos. O expediente do dia consta com emendas, projeto de leis ordinárias, moções de congratulação, pareceres das comissões permanentes e indicações. Fazendo a verificação do quórum, presente no plenário os vereadores Paulão Júnior, Jeová Alves, as vereadoras Vandilma, Fativan e Nilda, Binho de Ambrósio, Betinho da Mala, Abdênio e vereador Rogério. Indicações. Indicação 474/2018, vereador Irani Guedes. Vereador com assento em casa indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a solicitação de troca de lâmpadas mais potentes e braço de poste mais longos na rua Raimundo Barros Cavalcante, no bairro de Monte Castelo. Indicação 487, vereadora Nilda, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, que une esforços para arborizar os canteiros localizados em frente aos prédios públicos do município. Indicação 489, vereadora Raimunda Nilda, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Saúde, que une esforços para que o consultório odontológico da UPA volte suas atividades de atendimento diurno. Indicação 494, vereador Irani Guedes, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Obras, a solicitação de pavimentação pelo método Bripá e drenagem na rua Primênia Simonete do Nascimento Xavier, situado no bairro de Cajupiranga. Indicação 498, vereador Binho de Ambrósio, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas, que seja realizada a pavimentação pelo método Bripá da rua Campo da Paz, loteamento Sonho Verde, no bairro Cajupiranga. Indicação 499/2018, vereador Binho de Ambrósio, reitera a indicação
de número 1139, de sua autoria, ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Obras, para que seja realizada a pavimentação pelo método BRIPAR da rua Campo Sul, localizado no loteamento Sonho Verde, no bairro Cajupiranga. Indicação 503/2018, vereadora Fativan, indica ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, a recuperação das faixas de pedestre no encontro das avenidas Doutor Mário Negócio com a rua João 23 e a rua Átila Paiva. Doutor Átila Paiva. Parecer das comissões. Obrigado. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer referente ao projeto de lei complementar 03/2018. Parecer ao projeto 03/2018 de autoria do chefe do Executivo Municipal, qual institui o Programa de Estímulo ao Pedido de Exoneração, PEP, direcionado àqueles servidores municipais admitidos sem concurso público posteriormente ao ano de 1983. Conclusão do voto. Vota pela aprovação do projeto, haja vista sua consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Relator, vereador Rogério Santiago. Membros, vereadora Cátia e vereador Manuel Diniz. Moção de congratulação. Moção de congratulação, número 5/2018. Vereador Abdênio apresenta de forma regimental a moção de congratulação da Igreja Maranata, na pessoa do seu presidente Gedel Tigueiros e seus membros e congregados com matriz na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, pelo transcurso histórico do seu jubileu de ouro, 50 anos escrevendo a sua história, onde vem prestando relevantes serviços na área sociais, religiosa e em mais de 100 países, com mais 7.000 templos no Brasil, sendo 3 em nosso município, desde sua existência como agente de transformação social, contribuindo assim para estruturar a nossa sociedade através da pregação da poderosa palavra de Deus, resgatando as vidas do submundo e propiciando uma nova oportunidade para continuar a sonhar. Autor, vereador Abdênio Salustiano. Projetos de lei ordinária. Projeto de lei número 040/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a equipar os parques e áreas de lazer com brinquedos adaptados a crianças com deficiência motora conforme específica. Autora, vereadora Vandilma. Projeto número 41/2018. Autoriza o Executivo Municipal a criar uma central de empregos para pessoas com deficiência no âmbito do município de Parramirim e dá outras providências. Autora, vereadora Vandilma. Projeto de lei número 46/2018. Dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres no meio de transporte coletivo no âmbito da cidade de Parramirim e dá outras providências. Autora, vereadora Ralessa. Projeto de lei número 52/2018. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1382/2008 e dá outras providências. Autora, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Emendas. Emenda número 2/2018. Emenda ao projeto de lei ordinária número 01/2017. Emenda modificativa. Modifica o artigo 5º do projeto de lei número 01/2017. Artigo 1º do projeto de lei número
2017, passa a ter a seguinte redação: fica proibido o comércio ambulante nas dependências dos mercados públicos. Autor: assinado por todos os vereadores desta Casa Legislativa. Só para constar também presença no plenário, senhor presidente, da vereadora Ana Michele e do vereador Manuel Diniz. Lido o expediente, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Na noite de hoje, na sessão, temos apenas uma vereadora inscrita para fazer uso da tribuna. Eu convido a vereadora Vandilma para usar a tribuna. Senhor presidente, demais vereadores desta Casa Legislativa, população que nos assiste, boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar hoje aqui de 3 assuntos, senhor presidente. E apesar da recriminação aqui já de tempo de nosso colega Rogério, mas eu tentarei cumprir, viu, Rogério? O primeiro, eu quero externar aqui a nossa satisfação e alegria enquanto Câmara de Vereadores de receber amanhã à noite o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na pessoa da desembargadora Maria Zeneide Bezerra, a qual deseja e vem apresentar o projeto Eu Existo e Quero Ser Sua Família. Na verdade, trata-se de um projeto extremamente importante, já desenvolvido pelo tribunal, mas agora com uma nova nomenclatura, com uma nova metodologia, a questão da adoção de crianças. Então, eu estendo aqui, em nome da desembargadora, doutora Zeneide, o convite a toda a população de Parnamirim, e em especial aos vereadores desta casa. Eu tenho a grata satisfação de fazer parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais nesta Casa Legislativa. Junto conosco, o presidente desta casa, que também é o presidente dessa Frente Parlamentar, o vereador Abidene Salustiano, o vereador Binho de Ambrósio. E desde o ano passado, nós tivemos o primeiro contato com o vereador de Natal, Sandro Pimentel, que é um grande defensor dessa causa. Já participei de diversas reuniões, já palestrei no primeiro encontro de proteção defesa animal e me senti nessa obrigação, além de ter visitado, de fazer com que as coisas também saiam do papel e passe apenas a ser realizada, vereadora Ana Michele. E foi com muita satisfação que essa casa ontem, em reunião, decidimos fazermos a nossa primeira ação, que acontecerá aqui em frente à Câmara Municipal, dia 9 de junho próximo, um sábado, contando aí com a participação da população. O presidente desta casa fará com que o possível, dentro das possibilidades, claro, da casa, para que esse evento não seja apenas um evento, mas que seja o início de uma política pública, que em parceria com a Prefeitura de Parnamirim, ela possa se perpetuar, que tenha participação da população. Então, nós contamos aqui com o Vetimóvel do vereador Sandro, onde está disponibilizando 2 veterinários, serão atendidos atendimentos veterinários, além de outros serviços. A Secretaria Municipal de Saúde
do nosso município também entra nesta parceria. Nós faremos também aqui, através da USCA, doação de animais, e nós contamos com a população de Parnamirim. Eu não poderia jamais me furtar de falar aqui sobre a temática de ontem, colocada pela vereadora Raimunda Nilda, pela vereadora Fativan, sobre a gratificação dos gestores no que se refere ao projeto rejeitado nesta casa. Primeiro, porque eu, particularmente, me considero também guerreira. E não são apenas as 5 mulheres nesta casa que foram contra o projeto, que tiveram o projeto vetado nesta casa, que são guerreiras. Me considero tão guerreira dentre tantas atribuições que nós realizamos nesta casa. Eu quero dizer que não amargo aqui nenhuma derrota, nem tampouco celebro vitória ao esse projeto ser rejeitado. Primeiro, porque quem me conhece sabe que eu sou uma mulher feita de emoção, feita de muita determinação e principalmente de postura e de decisão. Eu jamais iria defender algo e de última hora aqui, com todo respeito aos meus colegas, até porque nós estamos aqui no lugar mais democrático que existe, a Casa do Povo. Aqui nós temos liberdade de expressão, de falarmos aqui nesta tribuna, porque temos imunidade, de falarmos o nosso pensamento, as nossas ações, os nossos desejos, as nossas aspirações. Ontem eu não estava inscrita e fiz questão de não apartear, mas ouvi atentamente a todos os discursos e fiquei refletindo. Ora, nós temos 30% de mulheres, mas 5 mulheres guerreiras rejeitaram aqui um projeto. E uma outra mulher que vem da classe da educação se deixa a revelia porque não também rejeitou o projeto. E esse é um motivo pelo qual, vereadora Ana Michele, eu jamais me furtaria de falar nesta noite sobre isso. Darei a parte, viu, Ana? Já, já. E eu quero continuar a minha fala, depois daquela votação, com um texto que foi me encaminhado aqui por um gestor, o professor Edilberto, lá da Escola Jacira, vice-diretor. E no sábado ele me encaminhava o seguinte texto: caríssima Vandilma, saiba que eu respeito a sua posição, porque embora discorde dela, estimo quem tem opinião própria. Precisava dizer-lhe isto depois da votação passada. Sei que você não está entre os vereadores que mostram uma subserviência bovina sobre o que o prefeito manda que votem. Eu me opus à aprovação daquele projeto porque ele nem de longe fazia justiça aos nossos anseios. Depois de aprovado, certamente se reverteria em conquistas que precisaríamos lutar ano a ano politicamente. Considero um projeto fechado e conveniente para a gestão municipal e, quem sabe, para as vindouras. Lamento pelos que não podem esperar uma conquista mais sólida. Entendo perfeitamente as suas razões e reafirmo também a minha posição, que acredito, se aprovada essa gratificação, na verdade se consume um tiro certeiro na gestão democrática. Isso porque teremos imensas dificuldades para que outros professores se motivem a candidatar-se com as coisas mantidas naqueles valores. Eu concordo e discordo de você no que tange o quanto ganha um secretário. Sei das responsabilidades que assumem e das transformações radicais em suas vidas. Compreendo isto perfeitamente.
mas historicamente também em situação de crises, que sejam elas verdadeiras ou falsas, como a que vivemos agora, sempre se passa o ônus da crise para a classe trabalhadora, jamais para quem tange o poder. A aprovação de reajuste de gratificação para esses cargos e a oferta realizada aos gestores das escolas, infame, mostram justamente isso que me refiro. Eu sei que um TAG não pode ser usado para o descumprimento de leis, mas para que o gestor adeque suas finanças. Não está incluído aí o descumprimento de leis, mas o que está se fazendo agora. Enfim, ele também reafirma o que eu já falei. Eu não temo amargar uma derrota. Lamento apenas pelos meus pares. Mas fico feliz que tenhamos virado uma página desta novela dos gestores de escola. Agora a nossa luta segue um outro caminho, o caminho da política. De minha parte, já estou aqui articulando pais, professores, comunidade em geral, para que nós possamos partir para a ofensiva e, quem sabe, a resistência. Aos que prefiram a via jurídica, todavia, eu não esperei justiça da justiça, ainda mais agora, neste novo velho Brasil. Vou defender a abertura do debate, casa a casa, rua a rua, bairro a bairro. Não saberemos a decisão final. Sairemos derrotados, mas a avalanche pode ser recíproca. Eu só entendo o mundo pelos olhos da política e, enquanto puder, irei fazê-la. Um abraço cordial, ainda conto com o seu apoio, pois lhe conheço e sei que você é uma pessoa de visão e acredito que tenha, acima de tudo, senso de justiça. Edilberto Cleito, educador sim. E exatamente quem me conhece... Uma parte, vereadora Wandilma. ...que eu sou uma mulher de posição. E ao assumir essa posição aqui, eu preciso exatamente dizer o motivo pelo qual eu fiz. E continuo uma parte, vereadora. Porque eu não estou aqui amargando nenhum tipo de derrota. Muito pelo contrário. Eu apenas lamento que os gestores deste município, a maioria deles, não tenham condição de ter resolvido. Eu fui uma resposta agora, nesse momento, à gestora do Alzelina, Gilzete, que hoje, muito cedo, me encaminhava uma mensagem, dizendo que a primeira vez que ela veio a esta casa, este ano, assisti uma sessão. E ela gostaria que eu pudesse informar qual o destino, como iria ficar a situação dos gestores atualmente. Eu vou, nesse momento, ao responder a Gilzete, recorrer aqui ao nosso líder. Esta casa aqui, ao rejeitar, embora a própria legislatura diz que não poderá ser reapresentado durante essa legislatura a mesma matéria, eu também andei lendo no regimento interno desta casa, no artigo 57 também da lei orgânica, e acredito que sim, que é possível. Eu gostaria, vereador Rogério, que você, enquanto líder do governo, articule uma reunião, tire uma comissão aqui nesta casa, porque você pode ter certeza que esta mulher aqui também é guerreira. E ela faz questão absoluta de fazer parte desta comissão. Ademais, eu quero que vocês saibam que, por via judicial, o próprio nome já o diz, tenho certeza absoluta que, se for uma vitória para que reimplante uma dedicação inclusiva, que eu particularmente não acredito nisso, porque a lei ela é muito clara, inclusive dos processos administrativos, de improbidade, que já responde, senhor presidente, que são 4, acredito que aqui vem mais um processo de improbidade, tanto para mim quanto para a ex-secretária Francisca Henrique. Porque, por mais que seja decidido por uma procuradoria, ratificado pelo prefeito, nós somos ordenadoras de despesa.
E eu acredito que aquela gratificação que está aqui na Lei 059, como dedicação exclusiva, ela não se aplicava aos gestores escolares. É esse o meu entendimento, é esse o entendimento de minha assessoria jurídica. Ademais, vale lembrar que a maioria dos gestores de nossa cidade, dos gestores eleitos das 22 escolas, nós temos 14 diretores e 9 vice-diretores que têm 2 vínculos, que são professores do nosso município e que são professores como eu, como a professora Nilda, como o professor Ítalo, também temos outros vínculos, além desse nós ainda temos 2 vínculos como professores. Nós temos 6 diretores dos que não foram eleitos e mais um vice-diretor de uma escola que também recebiam essa dedicação. E, portanto, ontem a vereadora Fativana, na sua fala, ela disse que estava retirando isso daqui exclusivamente dos gestores eleitos. Então, todos os diretores, salvo aqueles que não fizeram o seu pedido, tinha essa dedicação. Então, o prefeito de Parnamirim, não estou me referindo aqui exclusivamente ao prefeito atual, mas também aos antigos, desde a época de Agnello, se fazia aqui um termo de cooperação técnica, e ela existe, e esse termo existe até hoje. Nesse termo, um determinado professor que seja detentor de um cargo público no município de São José, de São Gonçalo, do estado, de qualquer localidade. Ele já tem, não por legislação, não existe nenhuma legislação que diga que ele tem a obrigatoriedade de ser cedido ao município. Mas, desde a época de Agnello, que se preconizou aqui, tanto com Maurício quanto agora com Rosane Taveira, que todos os gestores que são eleitos ou não, ou indicados, eles são cedidos do município e o prefeito, que fique aqui muito claro, paga o seu salário para que outra pessoa trabalhe no lugar dele. E ele tenha o seu vínculo aqui no município como uma dedicação exclusiva. Até porque nós sabemos que um diretor de escola ou qualquer chefia que assuma, é impossível que se dê conta. Já imaginou aqui a professora Ana Michele fosse diretora de uma escola e tivesse que trabalhar no município de Parnamirim 2 horários, mas no seu do estado, você teria que se deslocar para um outro município, para uma escola do estado, para trabalhar um outro turno. Acho que a questão de justiça, quando se fala da questão de valores, ela é compreensiva. Por quê? Porque se pagava, mesmo que de forma indevidamente, se pagava essa valia. Quando eu, naquela reunião aqui dos gestores, junto com Nilda e com Ítalo, na Comissão de Educação, me coloquei aqui dizendo que sou contrária a esta lei em um ponto. Ela não atende aos outros professores. Nós não estamos aqui olhando a questão de injustiça tão somente dos gestores eleitos. E os demais gestores? Quantos gestores nós temos aqui nessa cidade? São 65 escolas. Somente 22 escolas têm eleição direta. E os outros? Será que eu, ou será que a vereadora Nilda, ou será que Ítalo, que também já foi gestor de escola, deixou de exercer com dignidade e respeito quando foram indicados? Ou será que eu, indicado, tinha a mesma responsabilidade? E por que que hoje apenas os diretores eleitos têm direito a uma gratificação, a uma dedicação exclusiva? Quantos de nós aqui estamos levantando a voz para defender os demais diretores? Quantos de nós estamos encampando essa luta pela questão da unidade? Quantos de nós levantamos aqui a nossa voz e mesmo assim ouvimos algo diferente? A gestão democrática neste município muito deve ser repensada.
Eu concordo aqui em partes quando se diz que uma gestão democrática, ela se enfraquece quando a gratificação, ela deve ficar, se ela ficar da forma como está. Porque aqui não há quem diga que o governo, Rogério, não esteja pagando a gratificação. Nossa gratificação, ela é de representação e ela é de vencimentos. Ana Michele, vereadora Ana Michele, você quando assumiu uma secretaria nesta cidade, com certeza você só recebeu apenas a representação da gratificação. É o que acontece no município de Parnamirim. O professor, no cargo de diretor, ele faz escolha de ficar com o seu salário porque ele é maior do que a representação. E aí ele ganha a representação de diretor, mesmo pequena, o seu salário de professor. Os que têm outro vínculo ainda recebe, trabalhando no município, o vínculo de professor, portanto, 2 de professores, um vínculo, uma representação e mais 50% da dedicação exclusiva. Nem todos os gestores passam por isso, porque claro que nem todos têm 2 vínculos. Eu acredito que quando eu fiz a defesa e continuo defendendo, movida pelo que a maioria dos gestores me passam e também por essa questão de equidade. Eu acho que essa casa precisa sim, Rogério, e eu faço questão de fazer parte desta equipe. Acho que todos os vereadores devem participar, todos os gestores devem também participar e que se mude realmente essa história. Eu vou obedecer aqui a questão do meu horário, mas eu vou passar a primeira parte à vereadora Ana Michele. Obrigada, professora. Eu não poderia deixar de me posicionar em alguns aspectos. Até ontem não pude estar porque eu estou meio doente, estava com febre, mas eu quero dizer o seguinte, eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiramente, o que eu conheço da senhora, a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade no que a gente fala, e concordo plenamente com a questão democrática, que nós temos aqui livre, aqui em qualquer lugar, livre expressão da nossa fala, do nosso ponto de vista, e a gente não pode personificar as coisas, a gente precisa respeitar, deve respeitar o outro, e não taxar de situações constrangedoras dessa forma, né? Que a gente vê repetindo, e a gente tem que se policiar, porque algumas pessoas se aproveitam das situações, e a gente vê repetindo cenas que já aconteceram aqui nesta casa, que eu não vou nem citar as matérias, que são polêmicas, né? E aí, mais onde eu quero chegar é o seguinte, o que eu conheço da senhora é realmente uma mulher guerreira, o que eu conheço da trajetória da senhora é uma mulher qualificada, e o que eu conheço da senhora, que a senhora, professora Vandilma, é uma mulher de posição. E respeito a todos os homens, não é um discurso feminista, mas todas nós, mulheres desta casa, inclusive nós temos, né, isso é público e notório, eu sou suspeita em falar, mas todos os homens, todos os vereadores, a atual legislatura, traz um diferencial para esta casa, inclusive de qualidade, de profundidade e qualidade dos debates. Não estou aqui atirando pedras no passado, até porque é público e notório, e a gente, como cidadã, a gente acompanha os mandatos, inclusive é o nosso papel social, o controle social, acompanhar os mandatos. Não estou dizendo que nós somos sui generis, importantes ou melhores do que ninguém. Também nós não somos piores. Nós procuramos fazer nosso papel e nossa obrigação, todos. Não tenho nada que falar de nenhum vereador, nenhuma vereadora aqui, até porque o que eu vejo é compromisso, é presença. Agora, em relação a esta matéria, obviamente, vou me posicionar de uma forma que eu preciso ser transparente, digna, principalmente com o povo de Parnamirim, com os gestores, né, da educação municipal, em relação a este projeto, esta matéria especificamente. Inclusive, a senhora estava defendendo porque tem propriedade, e como foi gestora da pasta, e a Comissão de Educação vinha discutindo, e aí eu questionei, foi discutido com o sindicato? Foi discutido, porque eu confesso que por não participar, eu não tinha elementos. Mas eu preciso colocar, vereador Rogério, por favor, esse esclarecimento, isso é muito importante. Gostaria de pedir, presidente, para a gente só concluir aqui esses esclarecimentos.
E aí, como eu estava colocando, então, a gente talvez tenha faltado, não sei, comunicação e também não me isento da minha responsabilidade, né, em relação a ter maior propriedade, maiores informações em relação ao projeto. Eu poderia, inclusive, me abster, mas eu voltei contrário porque realmente eu não estava esclarecida. Essa questão ficou clara a relevância da democratização na gestão, que o caminho é esse, inclusive o cumprimento da legislação posta federal, né, inclusive, mas essa questão dos valores não ficaram claros, pelo menos para mim, então por isso que eu me coloquei. E gostaria de colocar aqui outra coisa, não é porque Ana Michele faz parte da base do governo do prefeito Rosano Taveira que ela é cega, surda, muda e doida. Viu? Eu tenho meus posicionamentos, meus pontos de vista, não adianta vir pressão nenhuma, até porque nunca houve pressão do prefeito em relação à minha pessoa. Ele sempre teve, inclusive despachamos hoje e conversamos, um dos pontos foi esse. Eu quero deixar bem claro que nós temos posição, que nós temos os pontos de vista, que são respeitados. Não atiro pedras no governo, até porque também, se não está acertando, a gente precisa apontar. E o prefeito tem essa visão. Ele tem essa visão, ele coloca, inclusive eu quero aqui colocar claramente a própria posição do prefeito. Não, Michele, eu como vereador era da base, não era cego. Eu estou lá, nós estamos para representar o povo aqui, gente. Então não tem esse negócio, não, porque tem que votar assim, tem que votar assado, não. Comigo não funciona, não. Viu? Então eu quero deixar isso bem claro, porque nós temos um posicionamento e quando há discussão, quando há apropriação de fato do conteúdo da matéria, nós votamos, de acordo com a nossa consciência. Porque a base geral, o principal, é o povo de Parnamirim. Quero deixar isso aqui bem claro em relação ao mandato da vereadora Ana Michele. Outra coisa aqui, porque vem as críticas, também não estou preocupada com isso, não. E aí eu gostaria de aproveitar também e colocar o seguinte, que todas as demandas que nós levamos para o prefeito, inclusive encaminhamentos das audiências públicas, encaminhamentos concretos para o povo de Parnamirim foram acolhidos, estão sendo encaminhados, e todas as vezes o prefeito teve total atenção conosco. Quero me colocar à disposição, porque eu acredito que até eu conversei aqui com a senhora, professora, me oriente, me diga como é que é o caminho, que a gente sabe, Rogério, resgate isso aí, veja, concordo que tem que ser visto o todo, né? Não só hoje os eleitos diretamente, mas todos os gestores, até porque, sinceramente, se fosse para ganhar R$ 1.500, R$ 1.400 para ser gestora de uma escola, R$ 3.000, R$ 2.000, principalmente numa escola de grande porte, eu não sei se eu iria realmente aceitar, não, porque as responsabilidades são imensas, né? As dificuldades tremendas, e a gente realmente precisa discutir isso aí, professora. Então, eu não sei qual é o caminho, mas seja qual for o caminho, eu estou à disposição para contribuir. Vereadora Ana Michele, eu já agradeço aqui a sua contribuição. E em nenhum momento, quando eu usei a tribuna naquela noite do projeto, eu usei aqui porque o prefeito pediu, porque eu usei porque eu tenho opinião própria. E eu defendo aquilo que eu acredito e que eu vejo. Então, assim, em nenhum momento eu estou aqui atirando pedra ou falando porque ninguém votou A ou B votou não. Eu apenas fiz questão de vir aqui porque quem me conhece sabe que eu não ficaria calada. Ontem eu não coloquei o meu nome ali, porque 4 vereadores já estavam inscritos. Não fiz questão de não apartear e de usar a palavra nesta noite. Acho que eu iniciei o meu discurso aqui dizendo que esta casa é a casa da discussão, é a casa do debate, a casa de celebração, é a casa de discórdia. Ora, será que eu vou toda a vida concordar com o que Rogério está trazendo e apresentando? Não. O próprio Rui Barbosa já disse que toda unanimidade ela é burra. É claro que sim, se nós estamos aqui debatendo, se nós estamos aqui fazendo com que o nosso entendimento ele seja discutido ou até rejeitado ou aprovado. Mas o que eu faço aqui a referência é que o tocante das mulheres guerreiras, eu também sou. A minha história de vida, ela é extremamente aguerrida. E não é o fato aqui de eu ter sido a única mulher que defendia esse projeto aqui, que eu vou deixar de ser guerreira. Eu acho que a questão de ser aguerrida ou não está na condição de cada uma, até mesmo de ser mulher. O fato de ser mulher e de estar aqui, inclusive, fazendo a diferença nesta casa, por si só,
já é dispensável. Vixe Maria, calma, menino. E eu, Rogério, me permita passar, o meu tempo acabou, pelo menos para Fativan, senhor presidente. 2 minutos, senhora vereadora. Eu peço desculpa, senhor presidente. A palavra está com a vereadora, ela decide que deve dar a parte ou não. Então, vamos lá, vereadora Fativan. Obrigada, vereadora Vandilma e ao presidente da casa. Até porque, vereadora, hoje só tem a senhora para falar, então eu acho que não precisa cortar tanto o tempo, né? Espero que... Estou lindo aqui, viu? Então... primeiramente, vereadora Vandilma, eu não sei se fui eu que fiz a colocação sobre as mulheres guerreiras, mas em nenhum momento eu deixei de falar se fui eu, certo? Que a senhora não seria guerreira. Talvez no momento da colocação, eu me fiz referência às 5 mulheres que tiveram coragem, né, teve atitude de votar nesse projeto contrário. E nesse momento dessa votação, realmente o projeto foi rejeitado. Que na maioria das vezes, não é isso que acontece com essa casa. A senhora e os demais vereadores sabem disso. Então, quando acontece uma votação, que foram 5 mulheres que conseguiram rejeitar um projeto esse, que até que prove o contrário, estava tirando, em média, R$ 800 de cada diretor. Até que prove o contrário, né? E quando a senhora colocou na sua fala, o prefeito, se ele tiver boa vontade, ele tem sim como resolver esse problema do pagamento desses funcionários. Inclusive, pagamento esse que deveria ser imediato. Até porque, desde janeiro para cá, que eles não recebem. Realmente, eles precisam desse dinheiro. Tendo em vista também que, se a gente for observar a despesa que tem o Executivo nas suas ações, são da gente perder de perder o controle. Porque tem quase R$ 400 mil que é gasto com a imprensa na Prefeitura de Parnamirim. Aí eu fico perguntando, como que quase R$ 400 mil é gasto com a imprensa em Parnamirim para divulgar o quê? E nesse momento... Só um minutinho, eu gostaria que Vossa Excelência se limitasse nesse seu tempo. Já estou concluindo. Dentro da nossa pauta aqui da gratificação de gestores. Eu continuo na mesma pauta, vereadora Vandilma, porque quando a gente fala em não pagamento de algum funcionário, em diminuir valores, eu preciso ter em mãos o que é gasto com a prefeitura em coisas desnecessárias. E um diretor de escola, eleito pela comunidade escolar, ele é de extrema necessidade dentro de uma escola. Então, o que é que eu quero colocar? Que valores que precisam ser pagos honestamente com pessoas que trabalham é retirado. São direitos que já foram adquiridos. E já outras matérias, né, como é a questão da imprensa, que é gasto por mês quase R$ 400 mil, é pago da maneira que o prefeito quer pagar. Obrigada pela parte, vereadora Vandilma. Vereadora Vandilma, 2 minutos para encerrar a sua fala. Eu acho tão engraçado isso aqui. Todas as vezes em que eu uso essa tribuna, principalmente num dia em que apenas eu tive voz, toda a vida é assim. Mas eu já estou acostumado com isso, meu querido, certo? A minha vida toda as pessoas olham para mim e já vão atirando pedra e tal, mas eu vou continuar. Eu não posso deixar de não responder aqui a vereadora Fativan. Acredito que seja do conhecimento de todos os edis desta casa que os gestores eleitos este ano e que tomaram posse em 31 de janeiro, se o espírito não é, professora Anida? Em 31 de janeiro, esses nunca receberam esta
dedicação exclusiva, que é o que de fato não está sendo pago. Infelizmente, o valor da representação hoje de um diretor na forma antiga da lei, ela é pequena, mas não há quem diga que o prefeito Rosângio Taveira não esteja pagando. Porque se vocês pedirem os contra-cheques de qualquer diretor, essa representação ela está sendo paga, o dinheiro do mês do professor ele está sendo pago, o salário que eles têm de outro município está sendo pago, inclusive com recursos do nosso município, porque o termo de cooperação técnica, a professora Nilda conhece muito bem, porque ela participou desse termo praticamente o tempo todo em que esteve no LA. Então, nós sabemos que o termo de cooperação técnica é cabeça por cabeça. Se você é auxiliar de serviços gerais, é auxiliar de serviços gerais. E nada impede que o prefeito Rosângio Taveira diga que eu não tenho responsabilidade com vínculo de outra pessoa, de outro município. Nós temos hoje aqui, por exemplo, no município, uma gestora que possivelmente deve estar eleita pedindo para sair do cargo, porque não é o prefeito Rosângio Taveira que não quer que ela fique aqui, não. Nós temos uma gestora porque o município de São José do Mipibu não liberou o gestor. E aí o município tem autonomia. Eu libero se for conveniente para o município. Muitas vezes, vereadora Fativan, para se segurar um diretor desse que tem 2 vínculos aqui, aí eu falo por experiência própria. Eu preciso tirar um professor que está em sala de aula do município de Parnamirim, porque o secretário de São José de Mipibu disse, eu troco. Eu libero a professora Nilda, que é diretora na escola, mas eu só troco pelo Fativan, que é professora de matemática de uma escola nossa. O município já está precisando de professor de matemática, mas se vê por uma questão de cooperação e por entender que o cargo de um diretor, ele tem que ter exclusividade no seu serviço, retira o professor de matemática do Fativan e encaminha para São José de Mipibu. É nessas questões que, quando se não entende, a gente pensa que tem a questão do direito, mas isso não é. Então, assim, eu tive aqui no município diretores que tiveram que entregar o cargo porque a secretária de Educação de Natal, Justina Iva, disse, não libero. Está no estágio probatório e, portanto, não libero. Então, assim, cada caso é um caso. Vereador, presidente interino, eu vou pedir aqui essência a Vossa Excelência. Primeiro porque, para mim, como vereadora desta casa, fico numa situação muito difícil de não passar a parte a vereadora Nilda. Eu apenas vou pedir, vereadora, que Vossa Excelência cumpra a questão do prazo, porque, assim, pedras já são jogadas aqui em mim por esses homens diretamente. Eu já não quero ser... Não, boa noite a todos. Eu quero só fazer aqui uma ressalva, o seguinte, a gente tem que entender o contexto da palavra guerreiras. Na discussão antes, vereadora Vandilma, na discussão anterior, quando o projeto foi defendido pela vereadora professora Nilda, pela vereadora Vandilma, naquela primeira discussão, eu disse que a vereadora tinha lutado bastante, lembra? Muito em relação ao plano de cargos e salários do município de Parnamirim, do magistério, e lhe parabenizei na discussão. E aí, a fala que eu falei naquele dia, e eu frisei bastante, eu estou me reportando ao projeto em relação à eleição, aos gestores eleitos. Eu acho que eu disse esta frase nesta casa, naquele dia, umas 3 vezes. Então, estava me reportando o projeto que chegou nesta casa. E aí, quando eu citei, nós, mulheres guerreiras, que aprovamos, logicamente, eu não quis dizer que só nós éramos guerreiras, mas, porém, em relação àquele projeto,
aquela votação, aí a gente tem que dar a César o que é de César. Quem votou no projeto foi estas mulheres, que no momento eu disse mulheres guerreiras, em relação ao projeto. Porque o que estava em discussão não era as atitudes das mulheres desta casa, ou fora desta casa, de ser guerreiras ou não. O que estava em discussão foi a votação. Aí eu fiz esse relato. Mas aí eu gostaria, bem rapidozinho, de dizer o seguinte: eu esperava que a Vossa Excelência, de acordo com as discussões que nós tivemos, onde você bem defendeu a questão dos cargos comissionados. E eu concordei lá no gabinete, naquela discussão. E aí, por quê? Quando se tem uma política pública para um cargo de gestor, significa dizer que quem for assumir aquele cargo vai obedecer à mesma política pública daquele cargo, com a exceção, e aí onde entra o plano de cargos e salários do magistério. Ok. E quem fez a discriminação em relação aos diretores eleitos e os diretores, cargos comissionados, não foi esta casa. Foi o projeto do Poder Executivo encaminhando esta casa. Então, não foi a Casa Legislativa. E aí já foi um ponto que nós não concordamos. E deixar bem claro que o projeto, o plano de cargos, plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério, ele tem um artigo que é muito claro. Para os efeitos desta lei, entende-se profissionais do magistério aqueles que desempenham atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, porque lá na dedicação exclusiva, algo que Vossa Excelência também me alertou anteriormente, onde a dedicação exclusiva, ela diz o quê? Que é o professor, mas aqui está claro, os profissionais do magistério. A questão da dedicação exclusiva, o diretor ele tem que dar 60 horas, verídico. Só que o diretor que tem um vínculo na prefeitura e tem um vínculo no Estado, ele tem direito à dedicação exclusiva, porque a dedicação exclusiva é a 60 horas, porque, no caso, ele tem um horário na prefeitura. Então, se ele trabalha 2 expedientes na prefeitura, complementando 60 horas, ele tem direito à dedicação exclusiva, mais a representação, porque é amparado por outra lei. E algo... Estou terminando. E algo que foi dito aqui por um advogado nesta casa, estou terminando. Ele disse o seguinte: matar hoje é crime porque está escrito. Então, aquela lei, a partir do momento que ela é polêmica e estava tirando direitos adquiridos, ela tinha que ser cumprida, porque estava escrito. E aí, em relação ao convênio, realmente... Eu participei do convênio, né, onde na Escola Estadual L.A. Madurrega, e eu quero deixar bem claro, como é que funcionava o convênio quando a vereadora professora Nilda estava na direção da Escola Estadual L.A. Madurrego. Eu tenho um vínculo no Estado, eu tinha um vínculo na prefeitura. E lá, para cumprir a dedicação, que lá é só uma representação, eu trabalhava manhã, tarde e noite. Toda Parnamirim sabe. Então, os 3 expedientes. Só que no termo de cooperação, que é o convênio, muitas vezes, quando você troca cabeça por cabeça, não quer dizer que, por exemplo, você assumiu um cargo X e não tem o turno noturno, por exemplo, como houve vários questionamentos. Não tem o turno noturno, mas você tem 2 vínculos no Estado e tem um vínculo na prefeitura. Como ficaria, já que não existe o turno noturno? Então, eu acredito o seguinte: essa discussão é louvável e eu continuo defendendo que a gratificação dos gestores dos 50%, mais a representação é justa, e esta casa deve sim lutar para que cumpra a lei que já está aqui
é a lei de número 59, de 12 de julho de 2012. E quero dizer a você, vereadora Wandilma, que em nenhum momento eu quis dizer que você não é uma guerreira, mesmo porque eu fiz esta ressalva quando você lutou bastante por este plano. Então, você, em relação à aprovação deste plano, que é o plano de remuneração dos profissionais do magistério, com certeza, se a votação fosse naquele dia, eu diria, mulher guerreira em relação a isto aqui. Em relação à votação do projeto, aí eu tenho que dar a César o que é de César. Me desculpe e muito obrigada pela parte, vereadora. Obrigada a você, vereadora Nilda, pela contribuição. E é exatamente por ter sido promissora das duas leis, incentivadora, tanto da 059 como da 098, que eu não posso dizer aqui. Posso até responder por uma improbidade nisso aqui, porque hoje está muito claro no seu artigo 29, no artigo 30, é tão provável que todos os outros servidores, independente de serem eleitos ou não, quem solicitou tinha essa gratificação de dedicação exclusiva. Ela é sim para o professor, pode ser revertido em valores, numa outra gratificação, porque o que eu vi nesse projeto foi a legalização. Fazer com que um gestor não receba por 4 vínculos, 2 de professores, uma representação e uma dedicação exclusiva. Nós sabemos, como a senhora sabe, como o Ítalo sabe, como todo mundo sabe. Por exemplo, nós que temos 3 vínculos, 2 de professores e 1 cargo de vereador, tivemos que pedir afastamento sem remuneração de 1 cargo, e eu faço questão de dizer que pedi no dia 3 de janeiro de 2017, porque nós não podíamos receber por 3 remuneração. Presidente desta casa também. Então, assim, em discussão ainda a 098, e que eu fiz o questionamento, estou entrando com emenda à lei, quando ela se refere à questão de prazo. A 098 apenas diz o início em 2015 da gestão democrática. Nós tivemos 3 eleições de gestão democrática. A princípio de 4 escolas, que foi em 2015, depois mais 6 unidades, depois mais outras unidades, que 2 escolas, ninguém se candidatou, e aí eu estou fazendo a emenda, espero que os edis desta casa aprovem, para que a gente, de fato, amarre, através de lei, a garantia da gestão democrática em todas as escolas. Então, participei de todas 2, sou favorável demais à gestão democrática, mas eu preciso assumir a minha postura de coerência. O que eu vi nesta lei foi, vereadora Ana Michele, só um minutinho, presidente, já estou concluindo, um ASG que trabalhe numa escola e que ele tenha o desejo e a propriedade de se candidatar, até porque ele é formado em qualquer licenciatura. Mas olha que injustiça, porque a lei anterior a esse servidor, ele fica ganhando o vencimento de ASG e a representação. Nesta nova lei aqui, a equidade para todos, ela está justa. Tanto faz vereadora Nilda ser professora, como o Ítalo ser ASG. Eles ganham a mesma representação, independente do quarto. Gente, eu quero agradecer aqui a oportunidade, senhor presidente, dizendo que esta casa aqui, nós seremos guerreiras, e vocês também. Desde que a população assim entenda. Imagine, eu posso não ser guerreira agora e posso não ter aprovação de alguns, mas tenho aprovação de muitos com essa lei, porque eu votei a favor de uma lei porque eu acredito que ela esteja correta. Mas se eu, vereador, vou votar contra o seu projeto de escola sem partido, aí sim, Wandilma é guerreira, porque essas mesmas pessoas que reivindicam hoje essa questão desta dedicação, e ela deve
ser para todos, é isso que eu defendo, que ela deva ser para todos e que ela deva ser de forma legalizada, que ninguém ganhe por 4x4. Mas aí, vereadora Nilda, Vossa Excelência, vereadora Fativan, hoje Ana Michele, Cátia e Ralessa, a este mesmo grupo que hoje defende, se vocês forem contra, aí já se é visto por um outro ângulo. Eu agradeço a participação na de Abidene, no projeto de Abidene. A vereadora Fativan, se porventura a vereadora Fativan for a favor da escola sem partido, é recriminada da mesma forma como talvez eu tenha sido aqui. Mas aí eu quero reafirmar, só concluindo, que há um provérbio português que diz: senhora vereadora, não há melhor juiz do que o tempo. Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. não há mais nenhuma matéria para discussão, nem para votação. Dou por encerrada a sessão e convido outra para amanhã, quarta-feira, 23 de maio. Não.